Novamente com vocês, a gente vai falar agora sobre tendências e conceitos Spring Summer 2019, verão e primavera 2019. Sabe o que me chama a atenção, olhando assim em todos os estudos, você percebe que a moda cada vez mais, ela, mais do que buscar a sua identidade, ela busca a sua essência. E a gente percebe um retorno no final dos anos 80 para o início dos anos 90 para falar sobre essas tendências. E agora vocês vão se surpreender, tanto para mulheres como homens, o nylon vai aparecer muito forte. E ele sai daquela linha athleisure, que seria dessa parte de windbreaker, os casacos para evitar que passem vento e tal, e aparecem para as mulheres em vestidos, em calças, em macacões. Extremamente interessante como eles se complementam e a versatilidade com que eles aparecem. E aí, usando a mesma ideia desse brilho, ele já tem uma leitura muito dentro dos anos 90 e aparece também com essa cultura urban wear, que é a parte urbana realmente do skatewear também, do streetwear, que ele tem uma leitura super bonita, super elegante e principalmente funcional. Isso é muito legal nessa construção. E o cetim, gente, olha aí que interessante, ele não é simplesmente a ideia dos anos 60 e 70, eles vêm principalmente construídos com a leveza, fluidez e com um certo elastano também para serem trabalhados. E vão aparecer tanto em calças, em camisaria, em paletós, em vestidos. O cetim está em alta. E ele vai ter o seu ápice, o seu apogeu em 2019. E é verão nele. E uma outra tendência agora, legal, falando dessas tendências todas, o patchwork. Para quem não sabe o que é patchwork, ele é uma mistura de tecidos, de tramas, né, que como uma colcha de retalhos remendadas, elas são esse conceito do patchwork. E esse patchwork vai aparecer tanto na camisaria, nos paletós, essa linha de teara, essa trama mais pesada, mais densa, ele vai aparecer tanto para homens como mulheres. E o resultado é 10. Você vai aparecer nos jeans, na parte destroyer também vai ter esse conceito, nas jaquetas, nas camisetas, ou impresso ou até mesmo montado mesmo, como se eu fizesse um tear, uma trama toda e aplicasse nessas camisetas. Então isso vai aparecer. Patchwork, a posse, que é jogada certa. Ok, acabei de falar então de patchwork, eu vou falar agora também, que é extremamente importante. Os ombros vão aparecer para as mulheres principalmente deslocados, ou seja, a costura tradicional, logo acima do ombro, início do antebraço, ela perde essa informação, essa estrutura e vai aparecer logo abaixo, ok, do ombro. E isso, o que me chamou a atenção também nesse sentido, que ela vem toda desestruturada, mas ela preserva uma elegância, preserva os ombros, preserva o colo e dá uma certa dignidade sensualizada, sem ter um apelo meramente sexual. O que é importante é entender que ela sensualiza, mesmo saindo da estrutura da compreensão física. Isso é muito legal. Vale a pena apostar nisso. E olha, dentro desse processo dos ombros, dessa tendência dos ombros deslocados, vou falar uma coisa interessante. As camisas, os moletons, os jeans, eles perdem as mangas e elas passam eu diria, elas saem da estrutura do seu senso comum, do seu lugar comum, e são aplicadas na altura da cintura para fazer amarrações mesmo, como se a gente pega aquele moletom, esquentou, eu vou pegar, amarrar na cintura, ou fazer um nó e colocar sobre os ombros. Veja que interessante, eles vão aparecer, essas mesmas mangas longas vão aparecer em vestidos, vão aparecer em calças, vão aparecer em camisetas,
para você amarrar, literalmente, aparecendo como se tivesse uma base reta da camisa ou da camiseta na estrutura do look que você vai utilizar. Claro que eu trabalho com vocês, eu mostro para vocês depois em fotos qual é essa ideia realmente das mangas. Isso chama-se upcycling. O upcycling é quando você recicla a própria roupa e tira ela daquela estrutura tradicional até comumente usada ou interpretada em relação à moda. Então isso é muito legal também, ok? Dentro dessas novas tendências que eu falo aqui, das macro tendências, eu vou falar exatamente agora também do que se refere aos tricôs com paetê. Nossa, mas o homem vai usar brilho? O homem também vai usar brilho. Mas ele é crochetado, ele é tricotado com brilho. Trabalhos metalizados mais foscos, furta cores, enfim, ou tonalidades, ou apenas pedaços ou elementos do brilho do paetê dentro da composição das mulheres. As mulheres vão utilizar muito, mas os homens também vão beber nessa fonte, ok? Uma parte extremamente interessante aqui também, que é importante a gente dar ênfase, é lembrar que agora as camisas que eles chamam de daddy shirt. Daddy vem de pai, shirt, camisa do pai. Elas vêm, todas as camisas polos, elas vêm macro, elas vêm grandes e elas são usadas como composições, com vestidos mais leves, com slips ou apenas com uma outra composição de uma t-shirt, por exemplo. O resultado é estético e extremamente bonito. Agora, um aviso que me incomoda bastante. É tendência ainda, se viu nas passarelas internacionais e tem uma leitura gringa, o balonê. Eu particularmente dou 0 para o balonê. Então, se você tem interesse em usar, não diga que eu indiquei. Eu particularmente acho uma das coisas mais feias já criadas na moda. Não consigo imaginar alguém que fique realmente bonito com esse conceito e com essa ideia. Bom, dado esse adendo, eu vou falar uma outra coisa interessante aí também. As franjas retomam. E não é aquelas franjas de tendência, tá? Aquelas franjas na linha country. Elas vão aparecer em vestidos, em jaquetas, em blusas. Mas o que me chama mais atenção é que elas são próprio do tear do fio, próprio do fio. Elas nascem, por exemplo, na malharia, elas são feitas as franjas com a própria malha. Elas não são aplicadas com um material diferente ou em couro. Elas vêm do próprio tecido, ok? Essa também é uma forte tendência.